eu não sinto, não pensando na cultura. Com cabeça fresca, com tudo vontade. Na cultura tem valor. Canal de sal e dingue. Na cultura é mental. Minha irmãos guineenses, você tenha mantenhas. Mais uma vez, de um bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme horário e local de que você está ouvindo nele. A hoje, mais uma vez, parte na rede social, mas por uma causa diferente. Aliás, apresenta-vos uma obra literária de minha autoria. Suma que teve a oportunidade de fazer escrita de um livro na 2016, nesse ano também acaba de fazer lançamento de um livro que está falando de República de Guiné-Bissau. A mim que se disse através de dom, mas não tenho certeza de como, vontade e prazer. Esses que estão obrigando na inspiração de escrever sempre e sempre. Mas desta vez, eu já quero lembrar de como minha país, que é do Guiné-Bissau, e com se vai uma guerra terrível que leva, portanto, com que o povo de Guiné-Bissau tenha um grande sofrimento, decidi simplesmente escrever sobre Guerra 7 de Junho, dá título de A Guerra de Bissau. Na pedibos, antes de mais, minhas sinceras desculpas havia de história que contado no livro, em algumas passagens, e ser muito duro, mas se tinha que ser assim, porque uma verdade que deve de escrevido num livro que não fica num conto histórico para a vida inteira. Não se vê como de facto história com passagens contados e tem manga de momentos que está obrigando na grande tristeza e na grandes sentimentos de algumas passagens, mas verdade tinha que ser contado. Por isso mesmo é muito indispensável transmitir relato de acontecimentos que registrado para a forma de eles também é poder conhecer história e para evitar de atitudes semelhantes no futuro. Pois, a não tem que lembrar de como vida de fato está fazendo com vivências de no presente, mas sempre não deve de esquecer de experiências que passado para não poder preparar melhor no amanhã, ou seja, no futuro. Para não se ver como cada povo tem características próprias e cada país tem essas ocorrências e que se acontecimentos próprios. É tudo junto e da forma a história de uma república. E tudo ocorrências, tudo acontecimentos misturado com o comportamento do povo se forma uma história, e essa história, sendo bom ou mau, e deve de transmitido de geração a geração. Mas, que não esqueci de como, melhor maneira de transmitir história de geração a geração e que deve de ser de boca a boca, mas sim por meio de uma escrita. Ele caminho fácil. Escrevi um livro sobre uma história que não conta gente que não vive nessa altura e com geração também que não vem amanhã. Porque de facto, só como falar história que está contado boca a boca, esse para ver de como uma longa história vai contado de forma pormenorizada, nunca e que está cedo suficiente que não memória não lembra nessa altura. Essa para ver de característica frágil de no próprio cérebro de nós. Para ver disso, é muito indispensável uma história para ir contado através de escrita para poder manter a verdade de própria escrita. Esse que leva a escrever sobre Guerra 7 de Junho. Mas vou dizer confessa-vos de como essa obra
e foi tratado com muita dedicação e leva muito trabalho. Mas com certeza, e cedo ainda insuficiente para partilhar tudo história, para ver de essa história cedo longo, duro e bastante delicado. Mas seja como for, essa minha iniciativa e não abre caminho à curiosidade para mais investigações e escrita, não só para mim, mas também para outros gentes. Já que uma longa história só está conseguir ficar completo, ora aqui na tratado para manga de gentes que está escrevi. Não de que cada quem, ora aqui na escrevi e está assumir complementaridade de parte não de que se companheiro que consegue explica com eficácia ou então e caseiro completamente bem explícito. Mas seja como for, completo ou não, isso aí mais uma obra escrita por mim, que está papiar de minha república, o cedo República de Guiné-Bissau. Essa obra, isso aí numa altura, não de que a nós tudo nós se bicuma, guineenses ainda continua inconfortável naquele que trata de acontecimentos de tratos entre a nós, sobretudo de nossa classe política, tendo em conta momentos desagradáveis que ainda continua na adiar nossa esperança cada dia. Essa obra sai numa altura onde manga de acontecimentos e precisa de uma justiça de verdade, porque justiça e método adequado de não poder acabar com atrocidades e atitudes abusivas. A hoje, ainda não está assim, mas amanhã, de certeza, e na parte aqueles que nasceram capazes de organizar, tudo é desordem e com falta de entendimento que a hoje não vivido. Porque não tem certeza de como esses nasceram capazes de compreender de como vida tem só mais valor ora que atos e comportamentos estão nascendo baseados na lei e na ordem. E dentro desse paradigma de futuro que a mim está na previ a hoje, de certeza um dia ainda chega, ora que esse dia chega, e nascendo indispensável leitura de registros históricos de passado de nossa terra. E ora que chega naquela altura, de certeza, Guerra de Bissau, esse livro que acaba de sair, e não faz parte de uma obra adequada que ajuda, de fato, para compreender o que foi realmente 7 de junho. 7 de junho, a manga de nós, e uma guerra desesperante. Para ver de quê? Porque, ao fim e ao cabo, a história acaba de bem demonstrando, na longo de tempo, conforme e termina, os principais protagonistas de essa guerra, ou seja, Nino Vieira e Ansumani Mané, afinal, acaba de demonstrando de como essa guerra de Bissau e que disse nada praticamente de bom para a República de Guiné-Bissau. Embora e queria manga de expectativas de como fim de guerra e na teneba entendimento e na teneba mudança para melhor o povo de Guiné-Bissau. Mas antes, pelo contrário, e provocar não só perdas de manga de vidas humanas enquanto dura, suma também e aumenta a pobreza do país com ruína de nossa economia e contribuir na fuga de manga de cidadãos de Guiné-Bissau e conseguir criar muita arrogância no meio de sociedade político, militar e civil e aumentar também manga de espíritos de violência dentro do povo de Guiné-Bissau. Enfraqueci poder de Estado, mas também e cria grande dilema que até hoje não está a conseguir resolver de como é possível realizar reformas onde que autoridades civis ainda estão respondendo para generais. Meus irmãos, livro e retrata manga de situações indispensáveis para a lei em pormenor, mas acaba de vir terminar de como para mostrar, afinal, essa guerra
7 de junho e Cabalibe Pena, porque por fim, João Bernardo Vieira e Ansumani Mané, que são dos responsáveis das guerras 7 de junho de 98, mas também vítimas de ambiente que eles próprios acabam de criar, eles tudo acabam de morrer assassinado de forma indigna e é desrespeitado para ser concidadãos. Livro, depois de papia manga de aspectos de vida e situações que passam nas guerras, por fim, acaba de terminar no livro de Kuma. Mesmo que guineenses um dia na purdua ex-gentes que lantam da guerra 7 de junho, mas de certeza história da República de Guiné-Bissau nunca irá poder absorvê-los. E uma obra que de facto é recomendável para todo cidadão de Guiné-Bissau, todo nacionalista e todo quem que comiste com a história da República de Guiné-Bissau, sobretudo nesse momento conturbado que de facto e transtorna e engrande vida de todo cidadão de Guiné-Bissau. Quem quer escrever e chama Samba Bari, que cedo és alguém que na papia com vós nessa altura. Na despedida de vós, com confiança de Kuma, cada quem de nós não tem espírito de nacionalismo, de não adquirir essa obra. Na recomenda vós, compra de livro e para leitura desse livro. Pai consigo para todo mundo, Pai louvado na tudo parte, como mereci no cultura no fui matar. Era com tudo riqueza, cultura não falaremos, povo rico estalarei. Era com tudo riqueza.